Bom dia! O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e a live hoje é especial para você que acha que pode comer de tudo um pouco durante o câncer. Não pode e eu vou te provar o porquê. Então fique à vontade para fazer o seu comentário, fique à vontade aqui para mandar o aviãozinho para outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso a um conteúdo de altíssimo valor, um conteúdo que pode ajudar você a enfrentar essa doença que não é brincadeira, de maneira mais leve, de maneira mais suave. E se você quiser dividir a tela comigo, fica à vontade para que você possa colocar eu quero durante a live, não adianta colocar depois. Eu quero, porque eu vou entender que você quer fazer uma pergunta diretamente para mim. Sempre, claro, ao lado dela, da melhor bebida detox do mundo, a querida água. Espero que você esteja ao lado da sua também. Então, eu vou mostrar o porquê que você não deve fazer essa besteira de comer de tudo um pouco durante o câncer. É muito comum esse questionamento, é muito comum essa situação, e ela só atrapalha você para chegar até a remissão e muito mais para chegar até a cura. Existem 5 grandes problemas durante o tratamento oncológico que eu vou pontuar para você. Não em ordem de importância, mas todos esses podem aparecer, inclusive podem aparecer em conjunto. A desnutrição, o excesso de peso, anemia, imunidade baixa e problemas no sistema digestório. Para cada um desses eu vou explicar por que comer de tudo um pouco não é o caminho para que você resolva a sua situação agora. É muito simples. Então, por exemplo, se nós falamos de desnutrição, imagina alguém desnutrido que mal consegue comer e você coloca um pouquinho de cada alimento para oferecer para ele. Ele vai continuar se desnutrindo e piorando a saúde. Então, deixa eu tomar minha água. E deixa eu repetir, vou voltar. Uma pessoa desnutrida, ela precisa ganhar massa muscular, muitas vezes também precisa ganhar gordura. E se você dá um pouquinho de cada alimento para ele, esse paciente não vai conseguir atingir as suas necessidades energéticas e muito menos proteicas. Então, alguém que está desnutrido, comendo de tudo um pouco, desnutrirá mais ainda, será hospitalizado e só Deus sabe o que vai acontecer com ele. Então não faça essa besteira de oferecer de tudo um pouco para paciente desnutrido. A segunda situação, sem ordem de importância, é um paciente com excesso de peso. Alexander, o que é excesso de peso? Excesso de peso é quando você tem 20% mais de gordura do que é estabelecido como normal para a saúde. Então, uma pessoa pode ser o gordinho, pode ser o obeso, esse cara tem excesso de peso. As pessoas acham que só o obeso tem problema de saúde. Engano seu. A gente tem milhões de pessoas com excesso de peso no Brasil, já com doença cardiovascular, diabetes, inclusive até mesmo com câncer. Se eu falo de excesso de peso, eu estou falando de 13 tipos de câncer diferentes. O corpo não foi feito para ficar com excesso de peso. Esse olhar do nutricionista para reduzir o excesso de gordura das pessoas não é um olhar estético, preocupado com capas de revista. É um olhar pensando no seu futuro e na sua vida. Então, quem está com excesso de peso hoje, infelizmente, está abraçando o câncer amanhã. Então, se você não está com câncer e está com excesso de peso, mude agora. Não espere amanhã, porque amanhã talvez não haja mais tempo. E lidar com câncer é uma das coisas mais intensas que você vai viver na sua vida. Então não queira abraçar o câncer amanhã. Abrace a saúde hoje. O que acontece com um paciente com excesso de peso que come de tudo um pouco? Ele come de tudo um pouco, menos aquilo que precisa para reduzir gordura. Então, da mesma forma que um pouquinho de cada alimento não é indicado para o paciente desnutrido, também não é indicado para o paciente com excesso de peso, lembrando que esse paciente precisará de um consumo maior de gordura e de proteína, assim como é importante para o paciente desnutrido.
Vários nutrientes são absorvidos quando você come gordura, entre eles vitamina A, D, E e K. E quando a gente fala de proteína, uma das substâncias menos ingeridas pelo paciente com excesso de peso e desnutrido é a proteína, porque existe uma demonização para que você consuma proteína. Dessa forma, o mundo está ficando cada vez mais doente, está ficando com mais doença cardiovascular, está ficando com mais problemas de obesidade, com mais problemas de diabetes, com mais problemas de câncer. O câncer está aumentando no mundo inteiro. A cada ano só aumenta. Um dos motivos, uma das situações é o estilo de vida que você leva. Não foi Deus que causou câncer em você. Foi o seu estilo de vida que tem propiciado isso. Infelizmente, essa realidade tem que ser exposta para que a população possa acordar. Você tem um estilo de vida que promove o câncer. Ou você muda ou o câncer te derruba. Então, tirando mais uma vez esse mito que você tem que comer de tudo um pouco, não. Pelo contrário, você não deve comer de tudo um pouco, porque isso é a destruição do seu amanhã, é a destruição do seu futuro, é a destruição de você ver o casamento da sua filha, do seu filho, de você ver você no final de ano, nas boas festas e assim por diante. Então, se você faz isso, para agora. Para com essa historinha de comer de tudo um pouco, é o caminho do tratamento oncológico. Se eu falo da questão da anemia, a gente sabe que não adianta comer um pouquinho de fruta, verdura e legume para você combater a anemia. Por sinal, se eu falo de anemia, fruta, verdura e legume são pobres em ferro. Inclusive, se eu falo de ora pronobis, se eu falo de couve, se eu falo de folhas verdes escuras, elas não combatem a anemia do paciente com câncer, muito menos feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, que tem ferro, mas elas também não vão combater. Então, se comer de tudo um pouquinho desses alimentos, só tem piorado cada vez mais a saúde das pessoas. Isso é muito triste, isso é muito ruim, porque a pessoa acredita que esse é o caminho nutricional para o tratamento. Não é e nem nunca foi. Então, se você faz isso para combater a anemia, para agora. Não é o caminho comer de tudo um pouco para se combater a anemia. Mais um mito sendo derrubado. O quarto é em relação à imunidade. Se eu falo de imunidade, eu preciso de mais células de defesa. A quimioterapia reduz células de defesa, a cirurgia reduz células de defesa e não adianta ficar comendo fruta, verdura e legume para aumentar a imunidade apenas, porque isso não vai ser resolvido. Eu preciso de minerais importantes, eu preciso de proteína de excelente qualidade, que estão em especial em produtos de origem animal. Existe, claro, de origem vegetal também, mas os principais nutrientes para a melhora da imunidade estão presentes em proteínas animais. Carne de frango, carne de peixe, ovo, porco, carne de boi, todas elas têm uma nutrição especial para combater a anemia durante a quimioterapia, durante esse processo de anemia que aparece nos pacientes com câncer. Então, não adianta comer de tudo um pouco. Por sinal, precisa-se comer mais proteína e mais gordura do que você comeu na sua vida inteira, enquanto achava que tinha uma alimentação saudável. Aline perguntando, quantas vezes por semana devo comer carne de boi? Tem que analisar a sua alimentação, Aline, porque a minha sugestão aqui são para 6 milhões de pacientes com câncer. Quanto a Aline precisa? Eu preciso conhecer qual que é o protocolo de quimioterapia que a Aline faz, qual é o estágio que está a doença, como é que ela está em relação à quantidade de proteína no corpo dela, quanto de músculo tem no corpo dela, quanto de gordura tem no corpo dela, qual que é o hábito alimentar dela. Então, são vários critérios que precisam ser avaliados para que eu fale, você vai consumir tantas vezes por semana. E, além do número de vezes na semana, a quantidade que você vai consumir. Então, é impossível eu falar sem conhecer você. Aqui, a Thelma, tomo de tudo um pouco, como assim? Não, como? Né? Porque você não deve comer de tudo um pouco. Não tomo. Qual que é o interesse dessa live hoje, Thelma? Mostrar para você que é errado, para você e para todas as pessoas com câncer, que é errado essa besteirinha de ficar comendo um pouquinho de tudo. Quem come de tudo um pouquinho de fruta, um pouquinho de verdura, um pouquinho de legume, um pouquinho de carne, um pouquinho de ovo, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de óleo, é a destruição da sua vida.
Esse é o motivo da live hoje. Um pouquinho de cada coisa de alimentação é a sua destruição, é o fim do seu tratamento, não tem mais como cuidar de você. Então não faça isso se você estiver fazendo hoje, como infelizmente existe muita divulgação que o caminho do câncer é comer de tudo um pouco. Nunca foi e não é, tá bom? E eu falei, por exemplo, da imunidade, falei das proteínas de origem animal, e aí eu entro no universo da pessoa que está com problemas gastrointestinais, vômito, está com enjoo, está com diarreia. Olha que situação interessante. A pessoa que tem vômito, diarreia, muitas vezes ele tem a besteira de ficar consumindo açafrão. Açafrão, ele é irritante do sistema digestório. Então, alguém que está com enjoo, está com vômito, o açafrão pode acelerar essa situação de inflamação do seu estômago. Então, não consuma açafrão durante esse tratamento, de forma alguma, porque ele, além de interferir em relação ao processo de inflamação do seu estômago, potencializando a inflamação, ele pode interferir na capecitabina e em outros quimioterápicos que você está utilizando agora, além de aumentar problemas periféricos em relação a dores que a pessoa sente, sensibilidades de não conseguir pegar um copo, que são potencializadas pelo efeito tóxico do açafrão no seu sangue. Ah, eu não sabia disso. Seja muito bem-vindo aqui. A gente tenta desmascarar os milagres que estão sendo divulgados aí pela internet, porque quem faz milagre é ele, não é açafrãozinho, não é suplementinho e não é nada disso, tá bom? Nem chazinho. Adriana, é muito importante obter conhecimento sobre alimentação saudável. Isso é bom, a qualidade de vida, independente da circunstância. Sim, Adriana, eu tenho muitos familiares aqui que buscam essa informação como uma prevenção da formação do câncer, que também ajuda, porque eu tenho 6 milhões de pacientes com câncer no Brasil. Eu pensando assim, né, que eu estou olhando para os 6 milhões, mas nós temos 211 milhões de pessoas que não têm câncer. Esses 211 milhões amanhã podem ter, se continuarem seguindo uma alimentação ruim, uma alimentação lixo. Então, aqui com certeza é um espaço para que você tenha acesso às melhores informações durante a sua vida, criando um ambiente desfavorável ao câncer. Esse é um dos meus objetivos. Aline, eu não consigo comer nada com açafrão, vomito muito. Aline, você está mostrando aquilo que a pesquisa sempre mostrou, Aline. Que bom que você está falando isso. Vou até comentar. Pessoal, olha que interessante o que a Aline está falando e eu acabei de falar de artigos científicos. Isso eu vejo rotineiramente com pacientes que estão consumindo açafrão. Ela acabou de comentar, não é a primeira pessoa que comenta. Eu não consigo comer nada com açafrão, vomito muito. É claro que você vomita, Aline, que isso é uma porcaria para o estômago, é péssimo para o estômago, é inflamatório para o estômago. Ele acaba com a sua saúde intestinal. Então, não é indicado açafrão. E não são apenas os pacientes do Alexander que veem essa situação. A Aline ainda não é minha paciente, pode ser que ela seja. E ela está demonstrando isso para vocês. Ela está mostrando que o açafrão não foi bom para ela. Então, não consuma a porcaria de açafrão durante o câncer. A Thelma, eu não posso comer de tudo e na hora do almoço. Sim, ainda bem que você não pode comer de tudo. Cria essa consciência. A gente não pode comer de tudo um pouco, porque isso acaba com o seu tratamento. E aí, qual que é o foco principal, né? O que seria esse comer de tudo um pouco? A pessoa acha que a saúde, o bem-estar no câncer é comer de tudo um pouco. Um pouquinho de refrigerante, um pouquinho de salsicha, um pouquinho de presunto, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de verdura, um pouquinho de legume, um pouquinho de folhas, um pouquinho de carne, um pouquinho de outras castanhas. E não é assim que funciona. Se você come um pouquinho de cada grupo de alimento, de cada tipo de alimento, você destrói a sua vida. Não faça isso. Isso não é indicado para o paciente com câncer e também para o paciente que busca saúde. Isso não funciona. Isso não é dessa forma. A Aline comentou, tem aquela planta aranto que as pessoas falam, eu não uso, mas você pode falar sobre ela? Posso sim, Aline. Quem toma aranto intoxica o fígado e o rim. O fígado depende, ele faz um metabolismo muito importante de quimioterapia, assim como o rim também ele ajuda a eliminar excesso de quimioterápico,
Se você toma aranto e destrói o seu fígado e destrói o seu rim, além de ter o câncer, tem uma insuficiência hepática e uma insuficiência renal. Então, não consuma a porcaria desse chá. Eu sei que você não consome porque você já pontuou, mas isso é o famoso pensamento de farmácia. Ah, estou com câncer, então preciso de um chá milagroso para tratar o câncer. Não tem chá milagroso, infelizmente, para tratar o câncer. Gostaria eu que tivesse, imagina. Tem 6 milhões de pacientes com câncer. Opa, vamos dar esse chazinho de aranto, chazinho de babosa e vamos curar. Milhares de pacientes seguem essa porcaria e morrem depois de amanhã. Então não faça isso. A Thelma, posso comer na hora do almoço arroz e feijão, salada e carne, por exemplo? Pode. A questão agora é diferente. Qual é a quantidade de arroz e de feijão, de salada e carne que vai ser adequada para o seu tratamento? Esse é o grande diferencial que eu faço no meu atendimento. As pessoas, de maneira geral, sabem o que é alimento in natura: arroz, feijão, carne, verdura, salada. Agora, quanto vai ser consumido por você durante o tratamento? Esse é o X da questão. Esse é o X do tratamento. Uma coisa é uma paciente falar que tamoxifeno é um remédio que o médico pode falar que o tamoxifeno é um remédio que é um bloqueador hormonal que pode ser utilizado pelo paciente. Aí a questão é, qual horário você vai tomar o tamoxifeno? Qual é a quantidade de tamoxifeno? Durante quanto tempo você vai tomar? É isso que o médico faz na hora que ele prescreve o medicamento. Então não adianta saber qual é a nota musical. O mais importante é compor a orquestra. Não adianta eu saber que dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó são notas musicais. Você sabe compor uma orquestra? Você sabe tocar alguma música? Quem vai ajudar você nesse processo, no caso da nutrição, sou eu como nutricionista. No caso da medicina, é o médico e assim por diante. Então, as pessoas têm ideia do que é saudável. Existem muitos mitos para serem cobrados do que não é saudável, as pessoas acham que é, mas é importante saber a quantidade, Thelma, qual que é a combinação. Existem alimentos que um misturado com o outro, ele interfere na absorção. Exemplo, se uma pessoa faz estrogonofe, que não é um prato proibido, o creme de leite com o ferro que tem na carne, o cálcio do creme de leite interfere na absorção do cálcio. O cara já está com anemia, pode ser que ele demore mais tempo para tratar essa anemia. Dei um exemplo. Se ele toma leite com café, ele está numa situação de osteoporose, osteopenia. Não conheço o exame de sangue, não conheço as imagens, mas vamos supor que ele tenha. Aí ele consome leite com café, a cafeína interfere na absorção do cálcio. Então, ou seja, a pessoa que faz essa combinação talvez não esteja fazendo a melhor combinação. O que eu acabei de mostrar? 2 pequenas situações de coisas que não vão combinar, que não vão ajudar você. Aí eu tenho aqui ganho de massa muscular, suplemento para ganho de massa muscular. Tem a ver com câncer? O surgimento do câncer? Não. A gente não tem nenhum suplemento, pelo menos dos suplementos aprovados pela Anvisa, né, Aline, que sejam causadores de câncer. O que a gente tem é muita gente usando suplemento sem nem fazer o básico, que é se alimentar de forma correta durante o câncer. Mas desconheço algum suplemento que cause câncer, suplemento alimentar, né? Suplemento aprovado pela Anvisa para uso oncológico. Adriana, já fiz cirurgia de refluxo, mas não deu resultado, pois depois foi diagnosticado com síndrome do intestino irritável. Sei que isso, se não for tratado corretamente, pode se tornar um câncer. Tira essas besteiras que vai formar câncer, foca agora no seu cuidado. Síndrome do intestino irritável tem tratamento, você tem que começar a tratar e ponto final. Não fica pensando, se eu não fizer isso, vai ter câncer. Tira isso da sua mente. Deixa eu ver aqui. Mais gente chegando, sejam bem-vindos. A Thelma está falando, o senhor tem uma promoção da consulta? Tenho sim, manda no direct, que tem formas especiais de pagamento. Manda para mim, por gentileza, que vai ser um prazer falar para você. Para quem não sabe, eu sou nutricionista, já tive câncer e faço atendimento online. É claro que aqui eu estou com várias pessoas que são muito bem-vindas, mas quando eu faço a consulta é 1 a 1, só eu e você. E aí a gente combina, essa consulta funciona como, Alexander? São 3 encontros online. O primeiro encontro dura em torno de 2 horas, os demais duram 1 hora, porque eu vou conhecer vocês mais e eu vou falar tudo aquilo que você não vai comer
tudo aquilo que você pode comer às vezes e tudo aquilo que você tem que evitar o consumo, para que você tenha maiores chances de chegar na remissão. Eu não quero que o mundo atrapalhe você chegar na remissão, eu quero potencializar a sua chance de remissão e de cura, como várias pacientes minhas já chegaram e já deram depoimento aqui nas redes sociais. Várias pacientes, inclusive com metástase na cabeça, metástase na outra mama, metástase no fígado, estão em remissão. Esse é o benefício que eu trago para as pessoas que estão acompanhando comigo, né? Esse ponto é importante ser destacado. E aí a Aline colocou ótimo aqui, né? Eu acho que era sobre a pergunta da carne que eu tinha respondido a ela. E aí, fortalecendo a questão do intestino, que eu falei para evitar o açafrão, evitar o chás também, são extremamente prejudiciais à sua saúde. Não adianta, eu tomei um pouquinho de chá, um pouquinho de veneno também mata, não precisa ser muito veneno. Um pouquinho de toxina interfere na sua saúde, também atrapalha você. A pessoa está com o intestino com diarreia, né? Ela está com diarreia, não o intestino com diarreia, ela está com diarreia e fica com essa historinha de comer um pouquinho de fruta, verdura e legume. Para quê? Para continuar tendo problema de saúde? Não tem motivo na diarreia de ficar comendo folhaças para que possam soltar mais o seu intestino. Então, isso é muito importante. Você precisa entender que comer de tudo um pouco é a destruição da sua vida, a destruição do seu tratamento. Não dá certo, dá ruim, atrapalha você. A pessoa está com, por exemplo, prisão de ventre, né? Está com o intestino preso e ela come alimentos que prendem mais ainda. Por exemplo, maçã, pera e goiaba. Comi um pouquinho de maçã, de pera e de goiaba. Então, isso vai interferir na saúde dela. E isso é importante ser destacado. Por isso, eu trouxe essa live hoje sobre essa historinha mal contada, destruidora, de que você pode comer de tudo um pouco. O próprio título da live já está aqui, ó. Por que você não deve comer de tudo um pouco? Isso interfere na sua vida, interfere no seu tratamento. E se a gente coloca em outra situação extremamente grave, em que milhões de pessoas no Brasil continuam mandando essa toxina para dentro de casa todos os meses. Eu vou falar para vocês e guardem isso no coração. Óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão não são óleos saudáveis, não são óleos indicados para a saúde e podem interferir não só na sua saúde cardiovascular, como podem interferir também no seu peso negativamente. Uma pessoa pode ganhar mais gordura, pode ficar mais pesada com o consumo de óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão. Ah, Alexander, mas eu consumo só um pouquinho. O veneno de pouquinho em pouquinho também mata. Então não consuma óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão. Não são óleos indicados para pacientes nem para pessoas saudáveis. Nós temos resíduos de agrotóxicos na soja. A soja tem 36 agrotóxicos. Glifosato, 2,4-D-fenoxiacético, carbofuran, carbendazim, todas as 4 substâncias cancerígenas. Ah, Alexandre, eu vou ter câncer? Você quer pagar para ver? Continuar consumindo uma toxina, uma dose durante 10, 20, 30, 40 anos para ver o problema lá na frente? Eu não posso provar que esse agrotóxico que está lá causa câncer em você, mas eu posso sugerir para você não usar. A Thelma colocou aqui. Já tirei esses óleos. Parabéns, Thelma. Muito contente, viu? Parabéns mesmo. Já tirei esses óleos e estou usando o óleo de coco, a banha, azeite extra virgem. Nossa, pessoal, que alegria. Fico muito feliz que esse conteúdo possa e ajude a despertar as pessoas do quão lixo é a presença de óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão na vida de vocês. Quão porcaria são esses óleos e prejudiciais ao seu tratamento e à sua vida. A Thelma faz um tratamento de câncer, ainda não é minha paciente, mas ela já fez a modificação. Ela não entrou no Maria vai com as outras e continuou tomando as porcarias desses óleos, que não são indicados para ninguém, muito menos para um paciente com câncer. E é comum, é tão forte o óleo de soja na vida das pessoas, é tão intenso o óleo de soja, que eu tenho pessoas que me acompanham nas redes sociais,
se tornam meus pacientes e no primeiro dia que eu vou conversar com eles, na primeira consulta, ele já fala, eu ainda continuo comendo óleo de soja. Aí eu falo, mas por que você consome óleo de soja? Você já comprou a consulta minha, você já conhece a minha linha de trabalho, você sabe que eu critico o óleo de soja. Por que você continua no óleo de soja? Comodismo. Na verdade, não é comodismo, é aceitar a doença. Quem continua tomando óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão é porque aceitou ser doente. Não que você é doente, mas aceitou a doença, me perdoe. Aceitou a doença. Você não pode aceitar a doença, você não pode aceitar a destruição, você não pode aceitar não continuar aqui amanhã. Você não pode admitir isso, porque se você admitir não tem sentido a vida, não tem sentido nada. Não aceite óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão. Aqui em Campinas eu tive o privilégio de debater na Câmara de Vereadores criticando a idiotice de colocar óleo de soja ou milho na merenda escolar. São 60 mil crianças que hoje, 2022, usam essa porcaria desse óleo. Eu fiz a crítica junto com outros grandes nomes voltados ao estudo da agroecologia, eu como nutricionista, eles na área de agroecologia, sobre essa porcaria do óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão, que não precisa estar presente lá. Poderia ter a banha, que é uma gordura muito mais barata. Até uma perguntando se manteiga pode, Thelma. Aline comentando, eu uso manteiga da terra, é uma manteiga que tem menos água, que bom. Uso óleo de coco, uso banha, que bom. Não se prendam também, né? Eu vou comer só... As meninas que estão seguindo o conteúdo já estão fazendo isso. Elas já sabem que são várias gorduras que pode usar. Não precisa ficar preso assim, eu não vou usar só banha, vou usar só banha. Não, tem a banha, tem o óleo de coco, todas elas podem ser utilizadas por vocês. Não precisa todo dia ter o mesmo sabor de gordura. Por sinal, no meu paladar, a banha, a comida fica extremamente saborosa no meu paladar. Eu não obrigo nenhum paciente a gostar de banha. Se o paciente, por exemplo, eu tenho pacientes da comunidade judaica, ele não vai comer nada de porco, é proibido para a comunidade dele. Eu tenho que respeitar. E se você não é da comunidade judaica e não gosta da banha, também não vou oferecer isso para você. Não tem sentido oferecer algo para alguém que a pessoa não gosta. Então, isso é uma cadeia, isso não é uma indicação especial, né, para a sua saúde, para o seu tratamento. Só estou usando óleo de coco. A Flor é minha paciente, ela já conhece bem, né, as minhas condutas aqui. A Flor faz acompanhamento comigo, ela teve câncer e tem uma alimentação focada para remissão no câncer. Esse é o grande diferencial. Não adianta consumir apenas banha, óleo de coco, manteiga, se o restante da sua alimentação tem um monte de bandido. Óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão, eu chamo eles de bandidos. Mas esses são poucos, né? Eu estou falando de mais de 100 bandidos que você tem na sua alimentação hoje, nem sabe. Muitos que vieram aqui ao meu perfil nem sabiam do óleo de soja, mas continuavam com bandido. Mas existem vários outros. A Aline colocou aqui, sou do interior do Rio Grande do Norte, um abraço aí para Rio Grande do Norte, ainda não estive no Rio Grande do Norte, não fui para Natal, tenho muita vontade de ir, fui em todo o Nordeste, se eu não me engano, todos os estados do Nordeste eu dei aula como nutricionista, acompanhando pós-graduandas em nutrição, né, nutricionistas. Tive o privilégio de ir para João Pessoa, para Recife, para Salvador, para Sergipe, fui para Alagoas, fui para bastante estados do Nordeste, bastante regiões, capitais do Nordeste, e não tive ainda aí não. E aqui eu mesmo faço minha banha. Excelente, Aline. Pode fazer a banha. Alguns pacientes, Aline, fazem a própria banha. Então ele pega ali a panceta, pega ali o toicinho, deixa a gordura derreter no forno ou na air fryer e usa aquela banha. Maravilha, excelente. É bem-vindo, é bem feito, é uma forma nutritiva e saudável para a sua alimentação. Olha, Adriana, trouxe uma reflexão legal para a gente. E o arroz integral? Vamos lá para o arroz integral, Adriana. Isso é muito legal de ser falado e eu acho que eu sou um dos poucos nutricionistas que fala isso. Eu até fico preocupado em relação a isso. A pergunta principal.
Você, Adriana, ama arroz integral? E temos outras pessoas aqui, né? Falem para mim, vocês amam arroz integral? Eu gostaria que vocês escrevessem aqui, sim, eu amo arroz integral, não, eu detesto, eu não gosto, eu não quero arroz integral. Coloquem aqui nos comentários para que eu possa conhecer um pouquinho mais de você, porque a ideia é sempre agradar o seu paladar e agradar a sua célula. Eu preciso fazer as duas coisas, agradar o paladar e agradar a célula. Em primeiro lugar, agradar o seu paladar, porque eu não vou dar uma coisa que é nutritiva, mas você não gosta. E eu preciso agradar a sua célula, ou pelo menos não agredir ela. Coloquem aqui, por favor, para mim. Olha, a Ana é de Salvador, já estive aí umas 3 vezes dando aula. A Célia colocou, eu gosto. Maravilha, a Célia colocou que gosta, então, Célia, consuma arroz integral, porque você gosta. Adriana, eu até gosto de arroz integral, mas prefiro branco. Opa! Por isso que eu perguntei se ama, né? Essa é a palavra-chave. Você ama? Consuma arroz integral só se você amar. Porque, por exemplo, a Célia, se ela falar para mim que gosta mais do branco do que o integral, fica no branco. Por sinal, é mais barato e demora menos tempo para fazer o cozimento. Eu penso também na questão do orçamento. Mas, ele tem fibra. Fruta, verdura e legume tem fibra. Você vai viver só do arroz integral e da carne? Não, de forma alguma. Existem outros alimentos para ser consumidos. Então, se você ama, consuma. Se você gosta mais do branco, consuma o branco. Se você gosta mais do integral, consuma integral. A Thelma perguntando do trigo, né? Eu acho que eu respondi. Você perguntou em relação ao quibe assado, pode comer? Eu não sei se eu respondi, mas indiretamente o quibe assado tem esse trigo, então indiretamente você pode comer esse trigo, não tem problema. A Aline perguntou aqui do leite. Sobre o leite, falam que o leite de vaca não é bom. Eu estou usando óleo de coco. A pergunta principal, você ama leite? Se você falar para mim que ama, pode consumir. Quem não pode consumir leite? Quem tem, por exemplo, alergia ao leite de vaca ou por alguma forma tem uma indisposição quando toma o leite de vaca. Talvez essa indisposição seja intolerância. Existem leites sem lactose, que seria uma opção, e você tem que consumir leite, né? Não porcaria em formato de caixinha. Essas porcarias em formato de caixinha que não fazem queijo, leite bom é o que faz queijo, leite de caixinha não faz queijo. Leite bom não faz iogurte, você tem uma dificuldade gigante para transformar esse leite de caixinha em queijo e iogurte. Então, eu não indico leite de caixinha. Eu indico para você consumir o leite refrigerado que vence em menos de 15 dias. Eu estou usando óleo de coco, que fala sobre óleo de coco ótimo, né? Já comentei lá em cima, pacientes meus usam, são excelentes, não são inflamatórios, não trazem problema por ter gordura saturada. Eu como, mas prefiro branco. Então, Aline, fica no branco. Você gasta menos dinheiro, você vai comer algo que você prefere, que é o branco. Você não é obrigado a consumir integral. A Thelma, também sou de Salvador, bastante gente. Minha mãe é do Nordeste, minha mãe é da Bahia. Minha mãe é de Paripiranga, não sei se vocês conhecem. Fica ali perto. Se eu falo Paripiranga, ninguém conhece. Agora, se fala Ilhéus, né, aí o pessoal já reconhece. Ana, eu não gosto de arroz integral, como parbolizado em pouca quantidade. Não é obrigado a comer arroz integral, né? Que bom que eu tenho esse espaço para falar essas informações, que muita gente empurra arroz integral na sua vida e tudo que é integral. A Thelma falando, eu amo leite. Maravilha, Thelma. Pode ser leite fluido, depois segunda opção seria leite em pó, que a Thelma acho que estava até questionando aqui sobre o leite em pó. O leite em pó é muito melhor do que o leite de caixinha, do que essas porcarias que demoram 3 meses para vencer. A Ana, eu consumo iogurte natural, eu mesmo faço, que legal, e provavelmente você está usando um leite de boa qualidade, porque senão seria mais difícil fazer esse iogurte, que ótimo. Vai ter menos aditivo, vai ter menos substâncias adicionadas para manter o produto na prateleira, né? Iogurte natural ou feito em casa é bem melhor. A Flor colocou, às vezes faço leite de aveia, queria até consumir mais. Vamos conversar, Flor, vamos conversar. Você é minha paciente, a gente troca uma ideia em relação a isso depois. Mas não é proibido o extrato da aveia. Se a pessoa ama, a gente dá uma direção, mas a gente precisa entender direitinho qual que é a qualidade dessa aveia que você está fazendo e como é que está toda a alimentação. A Aline, a minha maior dificuldade é o doce.
retirei todo o doce, mas estou sentindo falta de um chocolate e café com açúcar. Exatamente. Por que você sente falta? Porque sua alimentação não está equilibrada. Os pacientes meus não têm essa tara por doce como você tem. Por que eles não têm? Porque eles têm alimentação equilibrada. Você não tem alimentação equilibrada. Quem não tem alimentação equilibrada no câncer é tarado por açúcar, é tarado por chocolate, fica tarado por doce. É comum isso aí. A alimentação não equilibrada faz isso. O que tem que fazer? Equilibrar a alimentação. Eu faço esse acompanhamento, eu faço essa mudança de preferência que você tem pelos alimentos. A Thelma falou, não conheço esse leite refrigerado. Conhece sim. O leite de saquinho é um leite refrigerado. O leite de garrafinha que fica na geladeira é um leite refrigerado. É o leite que tem um vencimento em menos de 15 dias. Esse é o leite refrigerado. O leite que você conhece é o UHT, aquele de caixinha que fica fora da geladeira e não estraga. Tira leite de vaca, põe num copo, acabou de tirar, para ver se ele fica 3 meses ali durando. Não fica. Né? Não existe isso daí. Tem muita porcaria lá dentro para que ele dure mais tempo. Então eu não faço sugestão para que você consuma leite de caixinha. Fique longe disso. É até melhor nem tomar leite. Se for para tomar leite de caixinha, não toma. Né? Lembra bastante disso. Então, pessoal, acho que a ideia geral que eu queria trazer para vocês hoje era essa. Eu vou deixar a caixinha do Story, né? Sempre as pessoas estão comentando, estão fazendo pergunta aqui para mim, é sempre bem-vindo. Manda para vocês, manda para os seus amigos, para as pessoas que você gosta. Esse conteúdo é um conteúdo que pode tirar a poluição, as mentiras que foram colocadas sobre a alimentação para as pessoas. Tem muita coisa boa na internet, muita mesmo, mas existe mais lixo, porque a maioria das pessoas não tem competência para falar de alimentação, né? Existem poucas pessoas com autoridade para falar de alimentação, que têm conhecimento, que lidam diariamente com o paciente com câncer, que estudam isso de forma científica. São pouquíssimas pessoas. Elas estão presentes na internet e eu me coloco no lugar delas. Existe uma maioria de lixo, de porcaria, de coisas sem sentido para você fazer. A Adriana colocou aqui, você poderia falar um pouco sobre kefir, de água, de leite, kombucha? Posso, Adriana? Guarda isso. Contraindicado para paciente com câncer. Ah, mas é um pouquinho, vou repetir. Contraindicado para paciente com câncer. Risco de intoxicação alimentar e risco de bactérias que estão presentes nessas colônias, né, de kefir e de kombucha, saírem do seu intestino e entrarem no seu sangue, causando algo que é uma infecção generalizada. É algo extremamente raro, mas não vai acontecer com nenhum paciente meu. Pode acontecer lá fora. O meu paciente não vai ter septicemia porque ele comeu um alimento que não é indicado para o tratamento, tá bom? Então, a ideia é essa, o pessoal está agradecendo, a Denise querida está aqui, né? Agradeço a atenção de vocês, agradeço a presença, a gente continua em contato aqui nas redes sociais e a gente vai sempre trazendo novidades, sempre trazendo informação para que você chegue na remissão do câncer. Câncer não é brincadeira, câncer não é brinquedinho, ou você mata ele ou ele derruba você, tá bom? Conta comigo, um excelente dia para vocês.